Então, o seu bebê que dormia muitíssimo bem passa a acordar à noite e não fazer sonecas. Muito provavelmente ele está na regressão do sono. Esse é o tema do vídeo de hoje. E hoje então vamos falar sobre a regressão do sono. O seu bebê, o seu pequeno, dormia muitíssimo bem, fazia todas as sonecas com regularidade, o sono à noite era a noite inteira e de repente ele passa a acordar. Ele passa a não fazer os cochilos como ele fazia antes, ele passa a diminuir as horas do cochilo ou simplesmente deixa de fazê-lo. Muito provavelmente ele está na regressão do sono. A regressão do sono é normal e acontece do nascimento aos 3 anos. É saudável, faz parte do desenvolvimento da criança. Mas por que essa regressão? O que acontece para existir essa regressão? Existem 3 fatores que eu falo que são grandes fatores que colaboram para a regressão do sono. A primeira questão é um fator externo estressante, que pode ser um irmão que chegou, uma mudança de casa, algum dente que está nascendo. Isso pode deixar a criança muito estressada de forma a perder essa regularidade, essa normalidade de sono. Segunda coisa importante, desenvolvimento infantil. Quando a criança está nas fases de desenvolvimento como fala, engatinhar, rolar, andar, ela vai exigir do cérebro e do corpo dela de uma forma diferente que ela fazia antes. Então é natural que esses momentos de sono acabem por mudar, acabem por sofrer com essa questão. E o terceiro diz respeito ao pico de crescimento, o crescimento da criança mesmo. Normalmente os picos de crescimento acontecem aos 4 meses, 7, 9, 12, 15, 18, aos 2 anos e aos 3 anos. Esses são os picos de crescimento que são mais comuns que aconteçam com as crianças. E aí você vai falar, tá bom, Marcele, que ótimo, agora você está me contando que regrediu, e aí, agora o que a gente faz? Bom, vou dar 5 dicas de como a gente faz. Alguns especialistas dizem que esse pico, essa regressão de sono, né, essa mudança no sono, ela acontece e ela dura entre 2 e 6 semanas. É, isso mesmo, 2 e 6 semanas. Aí você fala assim, Marcele, que ótimo, né? Você tá falando pra mim que eu vou ficar sem dormir direito de 15 dias a 1 mês e meio? Pode ser. Mas a boa notícia é, aqui em casa, não demorou esse tempo todo os picos de crescimento. Para fazer esse vídeo para vocês, eu voltei nos meus diários das crianças, porque eu tenho um diário delas, que eu coloco tanto essas coisas de desenvolvimento, como as peripécias que eles fazem. E eu percebi uma coisa muito linear dos dois. Os picos de crescimento foram bem constantes, como esses que eu passei para vocês, só que com uma semana, 7 dias, de 4 a 7 dias, eu consegui botar eles no eixo do sono novamente. Eu não demorei 15 dias ou 1 mês e meio, né? Nem 2, nem 6 semanas. Então, eu vou passar para vocês essas dicas que me ajudaram. A primeira dica é uma dica que eu já cansei de falar aqui para vocês. A rotina. Quando vinha esses picos de crescimento, a rotina ela tem que ser seguida à risca. E principalmente a rotina do sono. Só que para a rotina do sono funcionar, tem que funcionar a rotina da alimentação, a rotina das brincadeiras, da hora do banho, dessa coisa toda que envolve o dia a dia da criança. E aí, quando você tá nesse pico, se você fala que é 8 horas da noite o sono, 8 horas da noite ele tem que estar na cama. Não é 8 e 10, não é 10 para as 8. Por quê? Para o organismo dele se realinhar novamente. Então, essa é a primeira dica e é a dica de ouro. Então, quando aconteceu esses picos aqui em casa, eu fui muito severa nessa questão. Principalmente com o sono da noite, muito mais com as sonecas. Porque o que eu senti é que quando eu regularizava o sono da noite, a soneca automaticamente vinha junto. Então, essa para mim é a dica de ouro. A dica número 2. Evite mexer muito na criança durante a noite. Não agite a criança durante a noite. O que eu quero dizer com isso? De repente, essa criança passou a acordar, independente da idade. Tenta, por exemplo, uma criança que é um bebê que simplesmente despertou, tenta ninar esse bebê sem tirá-lo do berço. Se a fralda tá cheia e é só um xixi, não troque a fralda, deixa lá. Não acenda as luzes, não converse com a criança ou com o bebê. Tenta manter o ambiente o mais próximo do que ele deveria estar quando a criança está dormindo. Isso para quê? Para evitar que a criança agite, uma luz, alguma coisa chame atenção e aí essa criança realmente desperte. Dica número 3. Verifique o ambiente que essa criança está dormindo. O que eu quero dizer com isso?
Veja se o ambiente está escuro, se a roupa de cama está trocada, se ele está frio ou quente, se está adequado para essa criança, se o pijama que a criança está vestindo é o adequado. Isso porque se a criança costuma dormir no escuro, por exemplo, e aí você esquece a janela aberta e vem aquela luz, ela vai acordar. Então é importante verificar todo esse ambiente para que ele não saia do padrão que a criança já está acostumada a dormir. Quarta dica. Fique calmo. Essa dica eu sei que ela não é fácil, principalmente quando você está há dias sem dormir. Mas uma coisa que você pode fazer para se manter calmo é revezar a noite. Uma noite vai o marido, outra noite vai a esposa. Por quê? Quando a gente está calmo, a gente consegue exercer todas essas coisas de acalmar a criança sem se tirar do berço, de ter paciência de fazer ela dormir de novo, se for o caso, ninar, depende da sua rotina, mas que você transmita calma, porque a criança percebe. Quanto mais agitado a gente ficar, mais a criança vai agitar, mais vai demorar ela para dormir. E a quinta e última dica: se muna de tudo aquilo que a sua criança gosta e tem mania para dormir. Então, por exemplo, uma naninha especial, a que ela mais gosta, um som, um ruído branco, de repente que essa criança é acostumada a dormir, intensifique isso, de repente aumente um pouco o volume dele. Uma música especial, um livro especial antes de ler, antes de dormir, qualquer coisa que traga esse aconchego, esse afago sentimental que remeta ao sono da criança. Então essas são as dicas que eu dou para enfrentar a regressão do sono. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, regressão do sono é normal. Significa dizer que os nossos pequenos estão desenvolvendo da forma correta. Infelizmente, tem esse ônus do sono pra gente e até pra eles, porque eles também se desgastam quando eles não conseguem dormir. Eles ficam mais agitados, eles ficam mais arredios, mais nervosos. Mas é uma fase, vai passar, vai dar tudo certo. Espero que essas dicas te ajudem. Um beijo, até a próxima. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Vamos espalhar esse vídeo se você achou ele interessante para todo mundo, tá bom? Até mais!